Me gustaría presentaros, y recibimos con un fuerte aplauso, a Inés Eusebio, partner y directora de seguros en Iberia y Latinoamérica y de salud y del sector público en Latinoamérica para Entity Data. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias. Inés, decíamos, será una entrevista un tanto diferente, ¿verdad? Sim, de verdade. E además, después de hora de almuerzo, con jet lag va a ser dinámico. Seguro. Además, les obligaremos a todos a estar bien atentos porque tu entrevistado estará justo aquí arriba Sí, en vuestras en pantallas. Argentina. Él es Juan Mazzini, director de Selling and Head of the Insurance Practice of EMEA APAC en Latinoamérica, y le tenemos justo aquí en streaming desde Argentina. Desde Argentina. Ahora, ¿eh? Juan, muy buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Aquí le tenemos. Pues Inés, cuando quieras, todo vuestro. Muchas gracias. Juan, tenemos aquí un gran desafío, ¿eh? Porque acabamos de almorzar. ¿Te parece? Sí, por eso tenemos que ser aquí más dinámicos. Vale. Bueno, ante todo, Inés, agradecerte este espacio a ti, a NTT Data, a los organizadores, y un gusto estar en este escenario. Hubiera querido estar en persona en ese estadio mítico metropolitano, donde se han jugado lindos derbis, pero me toca hacerlo de manera remota. Pero qué mejor manera, Inés, porque el título tiene que ver con esa conectividad entre Iberia y Latam. Tú estás hoy en Madrid, en el metropolitano, yo estoy en Argentina, que es uno de los países que está más al sur del globo terráqueo. Para que te des una idea, Argentina tiene un puesto permanente en la Antártida desde 1904. Es verdad. Entonces, estamos conectando desde España hasta Argentina, el país más austral del mundo. E é a forma mais fácil de representar aquilo que queremos falar, não? A conectividade de Iberia com Latam, não? Exactamente. Y Inés, yo no sé si quieres comenzar presentándote. Sí, pues meu nome é Inês Eusébio e eu sou responsável de seguros. A verdade, tenho vários roles. Sou responsável de seguros em Ibéria, Latam, Benelux e França, e também sou responsável de saúde e setor público em Latam. Sócia de NTT Data. Sí. ¿Y tú? Genial. Y entonces, yo dirijo la práctica de seguros de Celent, una empresa que investiga y asesora a todas las empresas del sector financiero, todo lo que tiene que ver con sus decisiones de tecnología. Y ayudamos en general a todo el ecosistema asegurador a que pueda tomar mejores decisiones tecnológicas. Algunos se estarán preguntando por qué estamos acá para hablar de Iberia y Latam. ¿Por qué no estamos hablando solo de España? Vos sabés que mirando las últimas estadísticas disponibles de Global Data, la empresa que es nuestra matriz, muestra que España, Brasil, México están entre los puestos entre el 13 y el 18 cuando se mira el primaje. Puede variar un poco si es no vida, si es vida. Es decir, son mercados importantes dentro del concierto mundial, ¿no? de mercados. Y por otro lado, con potenciales grandes de mayor penetración en América Latina, quizá en España con una presencia un poco más madura en cuanto a esa penetración del seguro, con tasas de crecimiento esperadas del Producto Bruto bastante interesantes en América Latina en comparación por ahí con países europeos que tienen la ventaja de ser países más estables, con una moneda un poquito más estable. En América Latina tenemos que acostumbrarnos a algunas variaciones muy importantes que pueden ocurrir de año a año. Y que después, si querés, te comento algunas de las consecuencias de esas variaciones que creo que tienen que ver con algunos de los temas que vamos a tocar. Si te parece, Inés, vamos al primer tema que para mí es importante. ¿Por qué, a tu criterio, este es el momento de la región Iberia y Latam? A ver, eu creio que é realmente um momento de criar e, em alguns casos, reforçar esta conectividade entre ambas as regiões.
porque, a ver, a integração e a colaboração entre estas regiões permitem criar, não, ou estabelecer sinergias estratégicas, permitem compartilhar conhecimentos e incluso também experiências e, además, ajudam a desenvolver ou podem permitir a desenvolver soluções mais inovadoras. Eu creio que o fortalecimento desta integração ou desta conectividade, na realidade, vai ajudar a garantizar dos temas que as asseguradoras hoje pensam muito, não, na eficiência operativa. Vão garantizar também e vai facilitar a expansão comercial e também, e com os cambios que estamos a viver, claramente a posicionar as asseguradoras para enfrentar desafios comuns como a transformação digital, como a sustentabilidade, como incluso os cambios regulatórios, não? Então, na minha opinião, eu creio que criar uma rede sólida entre Ibéria e Latam vai maximizar oportunidades de crescimento e, incluso, vai ajudar a generar ou vai posicionar essas mesmas companhias, essas mesmas seguradoras, a apresentar uma proposta de valor bastante mais diferenciada. E tu hablavas de Brasil e hablavas de México, em Latam, e claramente, a ver, eu creio que nesta conectividade todos os países são importantes, ok? Pero, claro que temos que falar de Brasil e de México porque são os países com mercados mais grandes, isso é inevitável. E para isso, eu diria que Brasil é claramente um país em que o sector está em constante crescimento, é impressionante, está em constante crescimento, há enfoque muito forte em digitalização e, además, também, además existem claramente algumas como dizer, algumas iniciativas como alianças estratégicas que estão a colocar Brasil como sócio super interessante para este tipo de colaborações com empresas europeias que podem aportar inovação, que podem aportar essa experiência. Incluso em Brasil está em uma era em abertura de novos modelos de negócio. Eu creio que isto pode ser realmente interessante. No caso de México, pois México é claramente a porta natural entre Latam e América do Norte, não? E eu creio que México pode ser muito interessante a nível de geopolítico e comercial, ok? Para toda esta dinâmica que vivimos agora, não? E, además, a nível de sector, em México há uma aposta clara em modernização, há umas ganas de adotar novas tecnologias emergentes e por isso é que eu creio que também México pode ser claramente um sócio para iniciativas de colaboração, de conectividade transatlânticas. Por isso, eu creio que Latam pode beneficiar muito com a colaboração e a conectividade com empresas de Ibéria que têm experiência, que já avançaram com muitas iniciativas, por exemplo, a implementação regulatória com a proteção de dados. Eu creio que aí pode haver aqui muita colaboração, mas também creio que Ibéria pode beneficiar da experiência que os países de Latam têm em gestionar mercados emergentes, ok? Que é necessário ter aqui também uma experiência e um conhecimento
e, además, da diversidade cultural que existe nessa região. Totalmente, y además hay aseguradoras que operan en todos esos mercados, ¿no? Mapfre es una de ellas, ¿verdad? Claro. No sé si tengas algún caso interesante que quieras compartirnos. De De conectividad. esas experiencias, de esa conectividad, de lo que se puede, inclusive de lo que uno puede aprender del otro, ¿no? Sí, Comentaste así en mira. términos generales, pero ustedes trabajando desde NTT Data, algo que hayan hecho con alguna compañía como Mapfre o con alguna otra de la región que creas que vale la Sí. pena compartir. Mira, nosotros estamos a ayudar a algunas compañías, algunas puedo comentar, otras não puedo todavía, pero no próximo año seguro que vou ter a oportunidade de comentar. Pero, a ver, nosotros estamos ayudando a generar alguns projetos mais globales, não? Com esta conectividade entre a Ibéria e Latam, ou ajudando os nossos clientes a garantizar essa conectividade e implementação de programas de grande transformação digital ou programas de implementação de cores estratégicos, como na Mapfre, por exemplo, ou hacemos parte, por exemplo, de um ecossistema que foi desenvolvido por uma companhia em Portugal que se chama Fidelidade, em que tomou a decisão de fazer um desenvolvimento de um ecossistema digital em que temos vários diferentes tipos de players, em que nós estamos incluídos, para impulsar essa inovação. No caso de Fidelidade, muito orientado a seguros de saúde e auto. Pero depois temos também, estes são o tipo de exemplos a nível de conectividade dentro de Ibéria e região, e Latam, perdão, pero também temos conectividades entre vários países da própria Latam, como, por exemplo, temos vários clientes que estão a conectar-se para definir novas estratégias para, no fundo, criar serviços, criar produtos, sobretudo para mercados emergentes, não? Para poder ajudar a algumas comunidades que não têm tantas possibilidades económicas, como, por exemplo, uma Bradesco Seguros, ok? E que têm uma parceria com o seu próprio banco, não? Através da banca digital, lançar esse tipo de microseguros. Então, aquilo que vemos a nível, e assim de forma transversal, Juan, aquilo que vemos nesta conectividade entre Ibéria e Latam e entre os próprios países de Latam, é claramente uma aposta de transformação digital com a necessidade de incluir tecnologias como inteligência artificial, como tecnologias de automatização de processos, porque há necessidade clara de transformar esses processos, de agilizar esses processos e, de alguma forma, criar um fator wow a esses clientes. Depois tu tens também colaborações público-privadas, que já se escutou hoje sobre essa necessidade. Em Chile, em Colômbia, em México, em Brasil, existe a necessidade de criar ecossistemas de saúde. E, na minha opinião, quem deve liderar esses ecossistemas são claramente as asseguradoras, introduzindo prestadores de saúde, introduzindo farmácias, laboratórios, startups, não? E incluso instituições governamentais, porque é a única forma de poder impulsar e de fazer alguns cambios e garantizar a tal inovação. Então, e depois temos a parte de câmbio regulatório, não? Que aí sim temos aí um desafio. Ibéria muito mais avançada, Latam com diferentes níveis de
digamos, de madurez e eu creio que existe já essas conexões para, neste caso, a Ibéria poder apoiar e suportar mais Latam neste tipo de desafios. Sí, vos sabés que tocaste algunos temas muy, muy interesantes. Uno tiene que ver con el talento y con esa colaboración que comentabas, público-privada y de todo el ecosistema. En una encuesta que hacemos todos los años a responsables de tecnología a nivel mundial, este año salieron dos cosas importantes. Uno, primero, que todo el mundo está mirando crecimiento. Todos quieren crecer, no importa qué lugar del mundo. Pero hay diferencias después en el cómo. Y una de las barreras que, por ejemplo, indican las compañías en Europa tiene que ver con ese talento, ¿no? El poder disponer del talento. Después, obviamente, que comentan acerca de la obsolescencia tecnológica que a veces les impide. Y el otro punto muy fuerte en Europa es el tema regulatorio. Y todo el tiempo que tienen que dedicarle a poder atender eso, que es, digamos, hay que cumplir, ¿verdad? Sí. En América Latina es un poquito diferente y Brasil es un caso interesante porque, por ejemplo, fue el primer país en el mundo en lanzar una regulación específica para seguro abierto. Y eso que vos hablabas antes del sandbox regulatorio, que ya lleva muchos años y con bastantes éxitos. También mencionaste de México estando la puerta de América del Norte y hoy creo que todo el mundo está mirando qué hace Estados Unidos y las consecuencias que puede tener. Es un entorno bastante volátil, por ponerle un nombre, digamos, y yo lo que veo es que eso obliga a las aseguradoras a estar mirando todo el tiempo qué puede cambiar, estas tarifas, cómo van a afectar la cadena de suministro. Yo estoy asegurando la cadena de suministro, ¿cómo me va a afectar a mí en temas de seguro? ¿Qué le dirías a esas aseguradoras hoy que deberían estar mirando? A ver, eu creio que uma das coisas que eu creio que as asseguradoras e na realidade as companhias têm que fazer é claramente apostar no seu talento, ok? No talento interno. E um talento interno com equipos, eu diria, equipos com pessoas excepcionais, ok? Tanto a nível profissional como a nível humano. E isto porquê? Porque eu creio que tu tienes que estar ao redor de gente, gente buena e buena gente, como nós dizemos em nossa companhia. ¿Por quê? Porque são gente que tem que ter energia positiva, gente que tem que ter uma atitude proactiva, gente que não tem medo de cometer erros, gente que não tem medo de arriscar, gente que tem que ter forte compromisso, não? Com os objetivos comuns e que tem que ter propósito. Ao teres esse tipo de talento, tu consegues, de alguma forma, generar um entorno para te ajudar em no fundo, outro entorno tão complexo e tão cambiante como estamos a viver. No caso, e essa é a primeira parte de talento. Eu creio que também as asseguradoras têm que apostar cada vez mais numa transformação digital integral, ok? Com a involucração, com as novas tecnologias para transformarem realmente os seus processos e para facilitar a sua tomada de decisão. Porque tempo é dinheiro e com os cambios que estamos a viver, se tu não és ágil o suficiente para tomar decisões, tens um problema. Outro dos temas é claramente o foco na experiência de cliente. E aqui eu creio que as seguradoras não têm que vender produtos. As seguradoras têm que vender uma experiência ao cliente. E isso significa o quê? De ter um ecossistema com alianças em que de hecho conseguem criar diferentes serviços que depois, obviamente, que são complementados com produtos, pero que lhes ajuda a generar esta experiência wow ao cliente. E isso necessita também, obviamente, de ter as tais tecnologias de inteligência artificial
de análise de dados, para conhecer muito melhor o seu cliente, não? E para assim conseguir personalizar essa experiência ao cliente. E outra das coisas que eu creio que há que hacer é, há que ter uma proatividade ou seja, a estratégia de uma seguradora tem que estar muito alinhada com os marcos regulatórios. Tem que de alguma forma tentar antecipar aquilo que se vai escutando e que hasta se concretizar tu tens tempo para executar, para te preparar. E para isso tu tens que também ter equipos que estão que têm que ter capacidades, têm que ter habilidades para poder interpretar e para poder adaptar da melhor forma essas normativas. Eu diria que estes eram os puntos. Genial, Inés, y creo que con esto podemos dar paso a la siguiente presentación, sin dejar de agradecerte por este espacio e invitar a todo el mundo a que se acerque a Inés, a su equipo, para saber cómo NTT Data puede ayudar a sus compañías en este entorno volátil y para sacar provecho de las oportunidades que brinda esta conectividad Iberia-LATAM. Muchísimas gracias, Inés, y espero verte pronto en persona. Muchas gracias, un abrazo.